Boa noite, colegas dessa sala virtual. Eu queria compartilhar aqui a janela de exibição para a gente falar um pouco sobre o tema de hoje, que é semicondutores e o papel estratégico. Eu não poderia concordar mais com as palavras da Suzana. Ela, com clareza e linearidade, deixou muito claros os pontos que agora eu vou tentar ilustrar num jargão excessivamente especialista. Não sei se está aparecendo aí na tela, mas eu gostaria de falar então sobre essa indústria de micro e nanoeletrônica no contexto do que ela é hoje. Tá? Basicamente, o cenário Brasil merece muita discussão e já foi falado por diversos que me antecederam. E nós vamos deixar para a questão de pergunta e resposta, discussão lá para o final dos ativos da empresa Ceitec. Mas eu vou falar um pouco sobre as grandes oportunidades e desafios tecnológicos do mundo de hoje, e olhar tendências globais e olhar a cadeia de semicondutores. E eu espero que a gente tenha uma frutífera discussão, com muitas perguntas, muita interação, muita capacidade de construção com os nossos gestores em Brasília, como é o querido secretário Machado. A gente sabe que as grandes oportunidades tecnológicas atuais que estão causando disrupção no mundo, elas vêm de, basicamente, 4 grandes áreas. Tá? Uma delas é essa questão dos dados distribuídos, heterogêneos, que estão acontecendo na internet, e o aprendizado automatizado a partir de dados. É que o pessoal chama de inteligência artificial, mas é um aprendizado. Só foi possível com o avanço da computação a maneiras assim extraordinárias, um aumento exponencial na capacidade de armazenar e processar esses dados. Outra revolução que vem, já até um exemplo que a Suzana mencionou, outras áreas estão demandando chip para colocar em tudo que é lugar. Inesperado, inclusive. É a computação pervasiva, em que o dispositivo funciona de forma ubíqua em todos os lugares. Isso leva ao conceito da internet de tudo, a internet das coisas. Hoje nós temos, segundo consultorias abalizadas, cerca de 20 bilhões de objetos interconectados. Quando nós chegarmos assim, no horizonte de 10 anos, próximos 10 anos a 15, há muita imprecisão nessa projeção, nós teremos cerca de 100 bilhões de objetos interconectados e o mundo será completamente diferente. E ainda uma coisa muito importante, que é a nanoeletrônica, a microeletrônica e microsistemas serão essenciais na grande revolução que vai ser a eletrônica interagindo com seres vivos. Exemplo disso é o que se pesquisa no cérebro. A internet das coisas é a grande oportunidade para a Ceitec, e a Ceitec está pronta para enfrentar esses desafios. Por quê? Porque essas fronteiras novas que nós estamos discutindo e mostrando aí, elas, basicamente, elas avançam em função de 3 coisas. Primeiro, a evolução e a inovação constante em sistemas em chip e sistemas em package. Eu vou ilustrar depois o que é isso. E o domínio da capacidade de você fazer o design de hardware com hardware de diferentes características, certo? Hardware heterogêneo, inclusive. Isso é uma eletrônica em escala giga, vamos falar assim. Tá? A comunicação se dá a gigahertz, nessas bandas, geralmente, muito embora não seja só elas. A gigabyte de armazenamento a custo zero à disposição para vocês, por isso que nós estamos armazenando tanto a imagem e vídeo hoje. E esses especialistas que nós temos aqui dentro dessa empresa, eles sabem como ninguém, né, integrar nanosistemas que operam a 10 nanowatts, 10 bilionésimos de watts a 1 microwatt. Sem o que é impossível fazer aquela visão futurista acontecer. O que é uma tendência técnica mundial de longo prazo? Aqui já foi ilustrado pelo ex-ministro Sérgio Rezende, quando falou na evolução da lei de Moore. Qual é a consequência dessa evolução tecnológica? É que há uma componentização crescente dos sistemas eletrônicos. O valor adicionado à funcionalidade que está embarcado no componente, ou no componente de silício individualmente, ou num package, e esses sistemas eletrônicos interagindo com outros subsistemas que são eletrônicos, ópticos, magnéticos, até sistemas vivos, né? Tudo isso comandado por software, que é o intangível importante associado a isso, faz com que a eletrônica entre em tudo. E a microeletrônica é essencial para essa convergência de funcionalidades que você vê hoje em todos os setores, com mobilidade, ubiquidade de funções. Mas aí tem uma coisa muito difícil das pessoas entenderem na nossa sociedade. O que é essa manufatura eletrônica e as suas diferentes etapas
e o grau de complexidade e know-how que envolve internalizá-las em qualquer país, em qualquer sistema produtivo. Então, eu gosto de pegar esse exemplo aqui da componentização de sistemas, dar o exemplo da virada do milênio, certo? Os DVDs passaram a custar R$40, menos de $20 cada DVD. Todo mundo usou um computador com drive de DVD e sabe o que é isso. A razão pela qual dá para comprar só por $20, isso é que um chip faz todas as funções do DVD. Ele tem 6 processadores nesse chip, que foi desenvolvido pela Matsushita no Japão. 6 processadores, tem memória interna, tem... Isso é um sistema, um chip. Basicamente, ninguém faz um DVD sem um chip desse. Daí, as pessoas acham que o DVD é commodity. A pior coisa que é usada no Brasil, por essas pessoas que falam em Brasília, a fábrica do chip do boi, isso é commodity, isso é desatualizado, é que as pessoas estão falando sem entender. Isto aqui não é uma commodity, isso aqui é uma joia de engenharia complexa, mas que tornou possível o DVD ser aquela coisa que você compra com R$20, R$40 e joga fora. E sistemas em package é basicamente uma tendência importante, porque isso aqui você está vendo um módulo 2D aqui, basicamente diferentes chips. A NASA compra isso de uma pequena empresa que vocês jamais ouviram falar para isso ir para o espaço. O valor adicionado desse chip é que esse módulo eletrônico que tem 3 chips aqui, heterogêneos, diferentes, você não compra no mercado internacional. O Sistema Brasileiro de Defesa e Estratégico não compra um módulo desse porque é tecnologia sensível. E ele tem chips aqui dentro. E há uma tendência cada vez mais de integrar, em vez de colocar um chip ao lado do outro, colocar um em cima do outro e até ao lado, através de uma tecnologia aqui que é uma tecnologia sofisticada de packaging, que o CEITEC tem condições de desenvolver com a litografia e a fábrica que ele tem hoje. Então, é muito importante entender que existe microfabricação eletrônica, que dá para fazer com custo de capital baixo, e a nanofabricação em volume, que é fazer memória e microprocessador, que é um jogo de multibilhões de dólares que o Brasil não tem empresa capacitada de entrar, e muito menos um Estado capaz de entrar. E a integração de chips envolve muito mais, envolve integração em sistemas. Por exemplo, o CEITEC, recentemente, tem algum tempo já desenvolvendo, por exemplo, chips para diagnósticos. Na verdade, não é só um chip, é muito mais. Uma das coisas que o CEITEC não está fazendo, não pode fazer, por exemplo, é integrar microlaser com CIs, para uma tecnologia também de microsistemas, muito importante, que vai revolucionar cada vez mais a comunicação. A janela importante para essa capacidade empresarial que o CEITEC tem hoje, empresarial e tecnológica, é a internet das coisas. Aqui tem um estudo feito só no 2015, pela McKinsey, eu acho, que mostra o valor adicionado por esse dispositivo de eletrônica em IoT, internet das coisas. O componente de hardware aqui, ó, é esses cerca de 40 bilhões de dólares aqui, num valor adicionado de 140, ou seja, 25% do valor global é hardware, mas é ele que possibilita a conectividade, rodar um software específico, prover serviços específicos que têm os outros 30% do valor adicionado. Sem inovação na base, você não consegue explorar a internet das coisas. Essa é a mensagem. Essa é a plataforma tecnológica que é a empresa CEITEC. Uma das coisas muito pouco entendidas, há uma série de mal entendimento em diferentes partes da nossa sociedade sobre o que é o CEITEC. O CEITEC é uma plataforma tecnológica que tem externalidades de inovação sistêmica, muitas delas ilustradas pelos que me antecederam, que é essencial. Ela é uma plataforma tecnológica para possibilitar novos entrantes em novos setores. Então, a inserção de empresas semicondutores em cadeias globais de valor é muito importante. Aqui tem uma visão de 50 anos da evolução do faturamento na área de eletrônica, e, por exemplo, hoje, rede ubíquita, conexão internet das coisas é o grande driver. Hoje chegamos a 2 bilhões de dólares. Isso aqui é uma projeção feita há 10 anos atrás, se imaginava que ia crescer 8% ao ano na última década. Não deu. Na verdade, a indústria de semicondutores cresceu na última década a 4,2% ao ano. Em média, se você pegar aqui 2011 a 2020. Ok? Isso aqui é o faturamento global ao longo do tempo, até 2020. Note que chegou um pico em 2018 e a indústria de semicondutores tem essa sazonalidade de
crescimentos rápidos e alguns vales em que a indústria decresce. Mas, em média, ela cresce mais do que todo o setor do complexo eletrônico, porque ela tem mais valor agregado. Então, enquanto que todos os bens eletrônicos no mundo, uma produção de 2,13 trilhões de dólares, tá? Isso é bem menos que a indústria de petróleo, semicondutores agregam, né, o seu valor de trading, 400 bilhões de dólares. Tá? Foi mencionado 480, mas ela já chegou a 450, e o ano passado foi um ano de retração, e mesmo no ano de 2020 e 2021, em plena pandemia, a última projeção feita semana passada, por essa fonte aqui, mostra que semicondutores vai crescer 3,3% ano sobre ano em 2020 e cerca de 6%, 21 sobre 20, mesmo no cenário negativo pandemia. E é uma coisa muito importante você entender que circuitos integrados não são todo o conjunto de semicondutores. Desses 412 bilhões aqui, 333 bilhões de circuitos integrados, e há sensores, dispositivos eletrônicos discretos que respondem por mais dessa produção. Desculpa, avançou aqui os slides mais além do que devia. Então, vamos lá. O CEITEC hoje, tá, está nessa cadeia cuja fragmentação espacial da sua cadeia de valor é absurda. Não existe cadeia produtiva mais fragmentada espacialmente no globo. E note que é muito importante entender o seguinte, e aí tem uma má concepção que, inclusive, auditores do CGU, que são muito qualificados, não todos qualificados, eles estavam exigindo no relatório de 2019, que nos foi lido, uma inconsistência material e técnica para a operação da empresa CEITEC. Ela estava exigindo que a empresa CEITEC operasse em todos os elos da cadeia e fabricasse aqui no Brasil esses componentes. Acontece que o mundo global, certo, faz o seguinte, tá? Ela cria especializações nos elos da cadeia e a CEITEC faz o design de chips e de sistemas on chips e a CEITEC principalmente aprendeu a desenvolver a sua cadeia faltante que está a jusante, já que a montante que fornece ao CEITEC as empresas que fabricam em sala limpa. Então, o CGU obrigar o CEITEC a produzir, por exemplo, o chip de passaporte dentro da fábrica do CEITEC é inconsistente com a realidade que eu vou mencionar para vocês depois, que, na verdade, na sala limpa do CEITEC foi investido em equipamento muito pouco para sua modernização na última década. Então, veja bem, o valor adicionado que pode estar no começo e no final da cadeia, tá? E isso depende muito do produto, ok? Do produto eletrônico. Bom, Bump. Então, o CEITEC tem alta especialização, tem um portfólio de engenharia em design e processo, ela tem capacidade para inovar, que já demonstrou certificando produtos internacionais, e ela tem parceiros globais. Por exemplo, 71% dessa produção de semicondutores que eu falei, de 412 bilhões, é produzida no leste asiático. E o CEITEC tem a capacidade de fazer conexão com a pequena e média empresa e a demanda local para inovação. E a grande barreira que tem havido para entender o CEITEC é que, como essas três coisas, design de chip, a parte da fábrica que encapsula, faz montagem e teste, e a parte do chamado front-end, que é essa parte aqui que processa wafers. Tecnicamente, a CEITEC opera na escala, na cadeia global de valor como uma Fab Light. Ela faz o design e a montagem específica para dar capacidade e competitividade para o seu produto que ela fez design, e ela tem insumos da cadeia global, como software e os wafers e químicos e tudo mais. A Fab Lab, que o CEITEC tem nessa parte do meio aqui, essa parte do meio que chama-se processamento de wafers, ou chamado front-end, é, na verdade, um Fab Lab para microfabricação. Pouca gente se deu conta que quando o CEITEC foi desenhado, o Fab Lab tinha a mínima área, em metros quadrados, necessária para dominar centenas de passos unitários. Ela não foi desenhada para ser uma fabricação de wafers em escala, em grande escala. Foi pensada para integrar processos dedicados a cada produto que pudesse ser inovador no ecossistema de integração de System in Package, que não requer tá, um investimento de $1 bilhão.
tá? Como é quem está no estado da arte, as empresas Samsung, que foram listadas aí no início, Samsung, Intel e demais. Então, eu queria deixar claro que eu compartilho o que já foi dito aqui, seria um grande erro, né, não entender o que está envolvido nessa Fab Lite com empacotamento especializado. Por exemplo, o empacotamento especializado que o CEITEC faz, a HT Micron não faz. A HT Micron está no nicho de mercado de memórias, que por ter volume, né, no Brasil, é uma operação de extremo volume, fatura mais de 100 milhões de dólares por ano, é um caso de sucesso, junto com a Smart Modular. Essas duas empresas de back-end, que fazem um empacotamento só para memórias, bem diferente do que você faz o CEITEC, eles faturam juntas cerca de 2 bilhões e meio de reais, e isso foi resultado do programa que foi mencionado pelo ministro Sérgio Rezende durante o período do programa CEI Brasil. Sobre essa questão de nível de especialização, podemos discutir depois, e é muito importante você perceber que esse caráter modular e fragmentado da cadeia de valor global cria oportunidades e traz riscos para países como o Brasil, que tem que fazer o chamado catch-up, tem que buscar algum emparelhamento em algum nível. E aí tem um paper que saiu lá na Inglaterra, da GRF, que diz o seguinte: embora haja amplas oportunidades, tá, há um risco também de você especializar em setores de baixo valor agregado. Então, por que microfabricação? Por que ela está aqui? Há exemplos nos países outros, tá, que eu listei aqui nessa apresentação. Só uma das Research Fab para microeletrônica na Alemanha, que envolve 11 institutos Fraunhofer e Leibniz, tem um orçamento de 350 bilhões de euros. A maior foundry do mundo, que está entre as 10 maiores empresas de chip, nasceu como spin-off de um laboratório governamental chamado ITRI, em Taiwan, nos anos 80. A CEITEC tem uma capacidade técnica comercial que está pronta para decolar. Ela tem mostrado uma trajetória crescente. Não há como deixar de preservá-la e dar essa chance, essa janela para o futuro. Em design e microfabricação. Essas duas coisas andando junto no Brasil, só anda junto aqui na CEITEC. E essa diversificação de oportunidades vai fazer a CEITEC, sim, ter futuro e ter externalidades positivas para o resto das cadeias em diferentes setores. Eu acho que cortar essa janela para o futuro seria um equívoco, um crime de lesa pátria. Muito obrigado.